Bem, pessoal, vamos falar agora da osteoporose, osso fraco, quais são as principais causas e o que acontece para a gente ter osso fraco, né? Eu tenho aqui esse modelo que serve para a gente aqui para orientar direitinho mais ou menos para vocês o que acontece, né? Então, quando a gente fala, né, do nosso sistema ósseo, ele é feito, ele tem uma função, né, de ajudar a gente a locomoção, né, porque essa estrutura firme que faz a gente conseguir andar. Ele tem a função também de proteção dos nossos órgãos, né, internos. Então, aqui a caixa torácica está protegendo essa região da pelve, né, tudo isso, né. Além disso, ele dá a sustentação, né. Então, todos esses fatores são fatores muito relevantes e muito importantes, né. Além disso, esse osso, né, ele tem uma capacidade muito grande de troca, de regeneração durante toda a nossa vida. Obviamente, essa troca, né, vai perdendo com o decorrer do tempo, do nosso tempo de vida. Então, até os 35 anos, ali perto do 40, ele tem uma atividade muito boa, que seria o que? A atividade de dois tecidos que a gente chama, só para vocês entenderem direitinho, né? O tecido é formado por uma quantidade de células. Então, a gente tem essas células, né, que chamam osteoclasto, que é responsável por tirar o tecido morto ósseo, né? E osteoblasto, que ele regenera. Com o nosso envelhecimento, naturalmente, essa balança tende um pouquinho mais à degeneração, a perder tecido ósseo, né? Daí o problema da osteoporose acontecer muito mais comumente com a idade. Ah, Júlio, mas eu conheço uma pessoa que tem osteoporose nova. Sim, existem causas, doenças que podem dar, e eu vou falar um pouquinho para vocês, hereditárias, né? Como também problemas, né? Com sol, com nutrição, com uma série de coisas, né? Até as próprias mulheres, né? O estrógeno tem um papel muito grande. Se sua mulher tem uma menopausa precoce, ou tem algum problema por isso, também pode ter osteoporose mais precoce. Mas aí é raridade. Na média das pessoas, a maioria vai ter essa osteoporose com a avançada idade. Depois dos 40, 50 anos de idade, as mulheres em especial, depois da menopausa, né? Então vamos entender direitinho. Vocês entenderam essa sustentação? Vocês entenderam que a osteoporose é quando o osteoclasto, né, que lesa, que tira o tecido ósseo, né, doente, né, que está morrendo, que está degenerado. Ele aumenta muito a atividade e você vai acabar tendo um enfraquecimento ósseo. E esse enfraquecimento ósseo vai dar sintoma baseado na localização do seu corpo que mais você utiliza. Então é muito comum você ter pacientes que têm osteoporose e tem fraturas e tem dores aonde? No quadril. Porque essa articulação do quadril, olha como a gente está em pé, o que acontece com ela. A gente está forçando ela o tempo inteiro, quando está andando. Uma das funções do osso é justamente isso, ajudar a gente a locomoção. Então você está andando, isso vai prejudicar. Ombro, a articulação do ombro a gente movimenta o tempo todo, né? Joelho e pé também. Então joelho e pé, o tempo todo você está forçando quando você está andando. Todo o seu peso do seu corpo vai ficar em cima dele. Então é muito comum nessas regiões você ter uma queixa. E além disso, o que a gente mais lida na neurocirurgia é a coluna. Então a coluna da gente ela está o tempo todo sendo sobrecarregada. São ossículos pequenos que eles são forçados, né? Assim como do pé também, que a gente acha que o pé é uma coisa única, porque a gente só está vendo com a pele, né? É muito ossinho pequeno que forma isso aqui o pé, tá vendo? As falanges, tudo isso, calcâneo, né? Então, se você tem uma fragilidade óssea, né? Você caminhando, você fazendo isso, você vai ter fraturas. As fraturas no pé, elas são mais comuns do que vocês imaginam. Muita gente tem queixa, né? Dor no pé, tudo isso. Você fala, é sapato, isso, aquilo. Às vezes pode ser microfraturas. Corredores são bem comuns isso. Pessoas jogam futebol, que andam muito e tal. É bem comum ter esse problema, né? E o que causa osteoporose? Porque acontece com algumas pessoas e outras não, né? Primeira coisa, você tem que entender que no envelhecimento normal vai acontecer com todo mundo, não tem jeito. Nas mulheres isso acelera muito no período da menopausa, mas existem alguns fatores. Primeiro fator muito relevante é hereditariedade. Minha tia tem, minha mãe tem, minha avó teve osteoporose. Você tem uma chance muito grande de ter osteoporose. Essa balança osteoclasto, osteoblasto, né? Ela está tendendo ao osteoclasto, aí você vai envelhecendo, vai perdendo essas proteções, e você tem uma chance grande de ter osteoporose. Quanto mais cedo você conversar com o seu ginecologista, tudo isso, ele vai te ajudar. Alguns pacientes têm que fazer reposição hormonal, uma série de coisas quanto a isso, e identificar o mais rápido possível. Tem os exames que a gente chama de densitometria óssea, que eles ajudam muito no diagnóstico ou ver também essa tendência. Mas seu médico vai avaliar em quatro situações. Geralmente já são pessoas com idade mais avançada. É muito raro o jovem precisar fazer, a não ser que ele tenha uma queixa específica, né? A outra coisa muito importante, sol, né? Vitamina D. A vitamina D, ela tem um papel muito importante nessa questão dessa troca. Além disso, uma função do osso que eu não falei, mas ela é muito relevante, ela modula também a quantidade de cálcio. O cálcio é muito útil para o nosso corpo, né? Então, sais minerais, né? O cálcio em especial, essa capacidade de osteoclasto, osteoblasto, faz jogar cálcio dentro do sangue também.
Então, por isso que tem doenças ósseas que prejudicam esse da osteoporose, né? Quando ela mexe com essa parte do metabolismo do cálcio, né? Até são regulados também pela glândula tireoide. Então, você percebe que o corpo é todo conectado. Você pode ter um problema na tireoide e ter uma osteoporose, né? Então, você tem, né, tireoide, paratireoide, essas glândulas que elas controlam esse funcionamento do cálcio da gente, né? O sol também, como eu falei com vocês, que ele também acaba tendo essa relação, a vitamina D interfere também. Então, todos esses fatores o médico vai olhar. Hereditariedade, os fatores mais importantes, essas doenças hormonais que eu falei para vocês também, o sol, falei para vocês também, a prática de atividade física. O fato de você caminhar, você correr, você fazer isso fortalece. Da mesma forma que faz um sentido para você, não, Júlio, mas a osteoporose você não falou que é porque força? Não é porque força, né? O forçar o corpo faz com que essa atividade osteoblástica e osteoclástica ela fique modulada. Então é muito importante você fazer atividade física. Já tem vários trabalhos mostrando idoso que faz atividade física, faz musculação, ele tem um fortalecimento não só muscular, mas fortalecimento ósseo também. Então é uma forma de você prevenir a osteoporose e fazer atividade física regular. Então você percebe que o corpo da gente, né, quando você entende a função de cada um dos órgãos, inclusive o osso, né, ele tem um papel muito importante da gente, repetindo, né, locomoção, proteção, essa regulação dessa parte dos sais minerais também, né? Ele dá essa firmeza ao nosso corpo, né? Então, assim, você percebe que as atividades, né, dos órgãos da gente, junto com a função de cada um, você consegue entender o porquê ou como a pessoa vai ter uma doença relacionada àquele órgão ou tecido, né? Então, a osteoporose, basicamente, é isso. Os sintomas, de um modo geral, são dores, fratura que a gente chama de fratura patológica. O que seria uma fratura patológica? Seriam pessoas que quebram o osso com um trauma que não era para acontecer. Vou dar exemplo. Você está baixado e cai de uma altura pequena. E aí você cai sentado e tem uma fratura aqui do cóccix. Estranho isso, né? Porque a queda foi pequena, mas seu osso já estava frágil, acabou acontecendo. Você está andando em casa e aí caiu, deu uma fratura do colo do fêmur. Estranho, né? Esse osso aqui, que era para ser firme, o osso rígido, né? Como é o fêmur da gente? Ele fraturar por causa disso? Osteoporose também. É muito comum a gente na neurocirurgia, paciente o quê? Tá no carro, passou por um quebra-mola, alguém deu uma freada muito brusca, teve fratura na lombar. Sei que fratura dentro do carro só porque passou um quebra-mola, caiu no buraco, deu uma freada brusca. Muito estranho isso, né? Porque tá osteoporótico. Então aquele trauma, aquela lesão não era para acontecer dessa intensidade. Então, na coluna cervical também é comum da gente ver, às vezes, pacientes que têm quedas menores, né, e apoia assim com o punho, de repente tem uma fratura do punho, fratura da mão, de uma queda pequena, né, estava em casa abaixado fazendo alguma coisa e forçou um pouquinho a mão, quando faz lá o raio-x, tem uma fratura aqui no punho, nessa região, que aqui no punho da gente também tem muitos ossículos, né, e esses ossículos podem ser fraturados nessa situação. Então, tudo isso vão ser sinais de alerta. Aí o médico vai fazer a densitometria, vai pedir uma série de exames e vai investigar essas possíveis etiologias, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.